Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez para conversar com o nosso querido Dimitrios Asvestas sobre finanças para terapeutas. Está um frio aqui em São Paulo nessa sexta-feira, final de tarde. E aí, vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Já congelaram ou ainda não muito, né? Esses momentos de transformação realmente tem sido uma grande experiência. Temos estado com vocês desde março passado nas energias do plano espiritual. E sempre no final da tarde batendo um papo com alguém especial para que a gente possa aí aprender sobre temas com o Dimitrios Asvestas, que tem estado aqui com a gente, abordando vários assuntos, e hoje vai falar sobre finanças. Ele que é expert financeiro. Bem-vindo! Tudo bom, Dimitrios? Tudo bem? Tudo. Você Como e a vamos? estão congelando ou não? Não, tá gostoso, tá fresquinho, tá uma delícia. Tá uma delícia. E aí, tá friozinho, é? Nossa, tá gelado. Eu não... Meu corpo não processa muito bem essa estação do ano, inverno. Mas that's Ah, all. é? Vamos ver o que Deus coloca no caminho, né? Exato, né? Não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Tá fresquinho agora, é essa época, né? Lá na Tasmânia tá mais frio. Então, adorei conhecer a tua filha. A Jéssica é super especial, muito legal. Foi um bom bate-papo com ela. E eu tenho certeza que as pessoas também sentiram a energia. Depois, a ansiedade é um assunto que, infelizmente, tem muita gente passando, né, por esse processo de crise de ansiedade. E eu tenho É, certeza que a experiência dela na próxima quarta-feira vai ser um sucesso, porque tá todo mundo precisando de um alento, né, e entender como é que sai dessa rapidinho, não é? realmente, hoje em dia, quer dizer, a ansiedade sempre nos permeou, né? As pessoas, as coisas, as situações, né? Sempre foram permeadas pela ansiedade. O ser humano vive no dia a dia ansioso, né? Aquela expectativa do futuro, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da pandemia, se a pandemia vai acabar, se não vai. E quando não tem pandemia é outra coisa, né? Se o dinheiro vai acabar, se o dinheiro não vai acabar. É, O que que acontece? O que que acontece com o dinheiro, com as finanças? Então, todos os dias nós temos, né, essa questão pandêmica da ansiedade, né? E verdade. quando as pessoas não vivem ansiosas, né, ansiosas por um futuro, né, incerto, porque a ansiedade é uma expectativa sobre um futuro incerto, né? E a depressão é remoer um passado que não volta e que não tem como ajustar, né? Porque já foi, já aconteceu, não tem. E aí a pessoa vive no dia a dia num estresse danado, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Então, eu E queria hoje, dizer, finanças, você que é expert em finanças, e aí, e o dinheiro, como é que vai ficar na tua visão depois dessa pandemia? Como é essa história? eu penso que a relação dinheiro, ela por enquanto vai permanecer, né? Agora, o entendimento, né, do valor que nós estamos dando ao dinheiro. Eu penso que essa relação ela vai se tornar mais holossistêmica, né? As pessoas vão começar a... Eu sempre digo que as pessoas vão começar a despertar. Eu sinto que nós estamos passando por um processo de despertar. O ser humano está passando por esse momento chamado aí de pandemia, proporcionado aí com muita graça e habilidade pelo tal coronavírus, né, que está levando todo mundo a esse momento de introspecção. Ele que é tão pequenino que ninguém o enxerga, mas ele é tão delicado, tão suscetível a morrer com água e sabonete Lux. Parece desenho animado, não parece? Fala sério. Parece Não desenho. é? Pois Parece é. Não, ficção científica, todo mundo num desenho então, turista, é, olha, então, né? ele recolheu todo mundo para dentro de casa, e agora as pessoas em casa, com dinheiro ou sem dinheiro, estão aprendendo a ter uma nova visão da vida, né? A um despertar, né? Então, as pessoas agora estão despertando do quanto realmente eu preciso do dinheiro, o quanto realmente ele faz falta, que muitas vezes as pessoas trabalhavam e consumiam muito tempo da sua vida, né, em busca do dinheiro, né? Para quê? Para poder ter as coisas, né?
Então, durante um tempo, essa parte da minha vida você não sabe, mas durante um tempo eu fiz um trabalho como voluntário num projeto educativo que o foco era fazer palestras nas empresas falando sobre a importância da participação afetiva dos pais na vida dos filhos, né? Isso em meados de 2000 até 2008, 2009. Então, eu fiz um trabalho como voluntário pelo Brasil, era palestrante e formava equipes de palestrantes, onde nós íamos nas empresas. Aí, na Zona Norte, nós tínhamos um forte apoio do CIESP, né, para levar esse trabalho para as indústrias. E aí, nós reuníamos os funcionários e falávamos muito sobre essa questão da importância da participação afetiva dos pais na vida dos filhos. Então, chegar em casa, abraçar, o quanto é importante dar um abraço, o quanto é importante dizer eu te amo, né, para os filhos, para a esposa, levar uma lembrancinha, às vezes a gente brincava, não é a lembrança em si, mas às vezes um bombom, algo mais simbólico, mas que representa... Né? Hã? Lembrei de você, tá aqui. Isso, né? Poxa, eu estava lá no meu trabalho, vindo para casa, poxa, pensei em você, eu sei que você gosta, né, de um vaso de planta, um vasinho de violeta, um botão de rosa, um bombom de chocolate. E a gente até brincava na época na palestra que não era o valor. Às vezes, um vasinho de violeta, isso naquela época custava coisa de 50 centavos, R$ 1. Era muito baratinho, né? Então, e uma cerveja custava tipo R$ 3. Então, não justificava você não lembrar da pessoa que você ama e passar no boteco e tomar uma cerveja. E esse tempo que você estava no boteco ficava ausente do seu filho. E aí as pessoas na palestra diziam, não, mas é que eu trabalho muito porque eu tenho que pagar as contas e levar as coisas para minha família. Tá, então essa era a desculpa, né? De que eu não podia passar mais tempo com os meus filhos, que eu tinha que trabalhar para ganhar mais dinheiro. E quanto mais dinheiro eu ganhava, mais elevava-se um padrão de vida e mais eu tinha que trabalhar para manter esse padrão de vida no qual eu elevei. E isso era uma escala para o infinito, né? Tipo Buzz Lightyear, né? Da Disney. E ao infinito e além! Então, as pessoas ficavam nessa maneira. E me marcou muito, numa das palestras que eu estava fazendo numa empresa, que uma senhora, uma moça, né, jovem ainda, seus 30 e poucos anos, e ela tinha uma filha pequena, a filha devia ter uns 6 anos, mais ou menos, e um dia ela saindo para o trabalho, eu fazendo a palestra, aí ela se emocionou e ela falou, olha, eu posso dar um depoimento? Pode. Semana passada, tal, a minha filha chegou para mim e trouxe uma lista. A menina fez uma lista de tudo que ela não queria mais, né? E ela pôs na lista Barbie, boneca não sei o quê, brinquedo não sei o que lá, patinete, celular, enfim. Fez uma lista de todas as coisas que a menina não queria mais. Falou, mãe, eu queria te dar essa lista para você. Aí a mãe pegou a lista e falou, nossa, filha, essas coisas eu não quero mais. Mas como assim? Mamãe está trabalhando para trazer essas coisas. Então, agora você não precisa mais trabalhar e você pode ficar mais comigo. Uau! Uau! Nossa! Pensa, né, um taco de beisebol na cabeça, assim, bem no meio. Já viu aquela colisão? Então, muitas vezes, nós colocamos essa fachada, essa desculpa, né, de que nós temos que, e quando você fala eu tenho que fazer alguma coisa, isso entra na nossa mente, no nosso subconsciente, como uma obrigação. Tenho que ir trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Subliminarmente, né, a palavra, o verbo, tem muita força, tem muito poder. E isso atinge lá na nossa alma um sentimento, desperta na nossa alma, desperta no nosso corpo emocional, vamos dizer assim, essa questão da obrigação. Nossa, por isso que as pessoas vão ao trabalho, ou iam pelo menos, né, agora estão em casa, mas iam de ombros caídos, né? Tenho que trabalhar, eu já não aguento mais. Por quê? Porque esta obrigatoriedade. E por que essa obrigatoriedade? Porque as pessoas não entenderam para que serve o dinheiro. Até que eu entenda o porquê o dinheiro existe, o dinheiro vem de uma palavra, né, que a origem dela vem lá do tempo da Itália, dos governos, né, de Roma, denari. Denari era o dinheiro na época, que era a moeda que eles instituíram como uma moeda de troca.
Então, de repente, antes disso era o escambo, né? Então, eu tinha uma banana, ela valia tipo uma moeda. Eu tinha uma maçã, maçã valiam 3 moedas. Uma galinha valiam 10 moedas. Mas aí, como é que eu guardo o dinheiro para poder juntar e ter mais? Se eu guardar bananas, 10 bananas, vai apodrecer. Se eu guardar as maçãs, apodrece. Se eu guardar galinha, se não dá de comer, morre. Então, como é que eu posso? Foi aí que foi instituída a moeda, um papel, um impresso, algo de alguma forma, que na época era prata, ou ouro e metais, de tal forma que a moeda em si eu conseguia guardar e acumular e gerar, então, riqueza, patrimônio. E o ser humano, a partir daí, começou, né, nessa vibe do eu preciso juntar, eu preciso juntar, eu preciso juntar, eu preciso juntar, eu preciso ter. Porque quem tem, o sinônimo é que tem mais poder. Então, na realidade, o dinheiro, muitas das vezes, representa o poder, se transforma no poder que a pessoa tem sobre os outros. Não é o poder como ele foi originado na criação do universo, como os mestres nos orientam. O poder é poder fazer essa live. Eu posso fazer essa live, independente do dinheiro, né? É poder viajar, é poder andar de moto, é poder ir para Machu Picchu, é poder ir para Mont Sacha, é poder ajudar os outros e não poder sobre os outros, subjugando as pessoas. E assim o dinheiro começou a ganhar uma conotação ruim, uma conotação errada no universo. E as pessoas, quando muitas vezes eu ministro vivências ou curso, eu pergunto para as pessoas, né? Vamos iniciar, né? Para que serve o dinheiro? E as pessoas logo falam, né? Dinheiro para que serve? Serve para pagar conta, né? Serve para manter padrão de vida. Então, aí é pensamento de pobreza, né? Pobre adora pagar conta, né? Então, a gente fala que esse conceito que nós temos e que dinheiro serve para pagar conta, então o que eu faço para ter dinheiro? Eu não preciso de dinheiro para pagar conta? O que você acha? Precisa, claro. Preciso. Então, para mim ter dinheiro, o que eu faço? Eu faço contas. Aí eu vou correr atrás do dinheiro. Você fala, não, mas isso não tem lógica. Então, mas é assim que funcionam as pessoas. Eu faço contas e aí eu vou ter que correr atrás do dinheiro para justificar que eu tenho que trabalhar. Para quê? Para pagar as contas. Tá, mas quem foi que fez as contas? Ah, fui eu. Então, mas por que você fez conta? Ah, porque eu sou pobre. Mas por que você é pobre? Ah, Dimitri, porque isso é karma de família, sabe? Meu pai era pobre, minha mãe era pobre, meus tios eram tudo pobre, então é hereditário e vitalício. Então as pessoas vêm... Então, aí vem os conceitos em relação ao dinheiro e aí vem os conceitos do quê? Do endividamento. Por que as pessoas se endividam financeiramente? Por quê? Porque eles não têm um propósito definido do que eventualmente serve ou para que serve o dinheiro. Então, eu sempre digo que nós precisamos inverter os conceitos. E um dos focos que nós vamos trabalhar nessa nossa vivência de finanças pessoais é mostrar a questão do planejamento financeiro, mas sobre uma outra ótica, uma ótica divertida, uma ótica de você encarar o dinheiro como um amigo, né? Faça amizade com o dinheiro, respeite o dinheiro. Amar o dinheiro é ruim. O amor pelo dinheiro, sim, é ruim, mas você respeitar o dinheiro, porque ele é fruto apenas do seu trabalho. Como é que você ganha dinheiro? Trabalhando. Então, quando você lida com o dinheiro com leviandade, com pouco caso, tipo, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta, não tem discernimento de respeitar esse dinheiro pensando em elaborar um planejamento para o seu futuro. Porque a única coisa que o dinheiro nos traz, Carmen, e quem está nos ouvindo, é mais tranquilidade. Né? O dinheiro apenas nos proporciona um pouco mais de conforto para as pessoas que nós amamos. Então, uma casa um pouco mais confortável, roupas um pouco melhores, acesso à tecnologia. Então, se eu tenho um pouco mais de dinheiro ou menos, eu posso, sei lá, comprar um celular melhor. Então, se eu vou no mercado, por exemplo, comprar um café, eu posso escolher um café que seja de uma procedência melhor, que tenha uma qualidade melhor, um sabor, um aroma melhor, né, de grãos diferenciados. Então, o dinheiro é só para isso, não é para diferenciar. Mas o dinheiro acabou virando um diferencial de status, de posicionamento social,
de eu me sobrepor sobre o outro. Olha, eu tenho isso, você não tem. Eu uso a marca tal de roupa. E aí nós entramos na definição de status, né? Que é você comprar coisas que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas de quem você nem gosta. Porque é essa a realidade. Porque quem gosta de você pelo que você é, não pela marca da etiqueta da roupa que você está vestindo ou pelo modelo do carro que você tem. Lógico. Né? As pessoas têm que gostar da sua essência. Quem é você como ser de luz? Quem é você como pessoa? Como você pode agregar algo de positivo na minha vida? Agora, se você tem dinheiro, poxa, legal, parabéns para você. Agora, se você não tem dinheiro, o que isso muda na sua essência? E as pessoas permitiram isso. Então, as pessoas definiram que dinheiro serve para pagar contas. E o que nós buscamos mostrar na nossa vivência é que dinheiro não serve para pagar contas. Tá, ele pode ser utilizado para esse fim. Mas o fim, a realidade da existência do dinheiro é para realizar o quê? Os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. E aí começa toda uma construção de entendimento através de dinâmicas que nós fazemos a partir da plataforma Zoom, onde as pessoas interagem, né, durante o tempo todo, construindo esse entendimento, porque na realidade é uma construção. Porque durante uma vida toda, construíram na nossa mente subconsciente tudo negativo sobre dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é sujo. Vai lavar a mão, menino. O dinheiro é sujo. Você pegou no dinheiro. Vai lavar a mão. Olha, o dinheiro corrompe. Ah, porque os políticos, olha, por causa do dinheiro. Ah, porque a igreja, não sei o quê, por causa do dinheiro. E aí as pessoas vão assistir televisão. E aí você vê na televisão aquela novela, aquele cara que é rico, ele é rico porque ele usurpou. Ele é rico porque ele deu um tombo em alguém. Ele é rico porque, como você falou outro dia, achei muito interessante, agora vou pegar para mim isso aí, vou colocar, mas eu sempre coloco seu nome embaixo, né? Quando você falou assim, nossa, eu não acredito que há muitos anos atrás alguém criou os computadores, né? E aí você falou, nossa, quando criaram os computadores eu fiquei tudo assim, que as pessoas vão ter mais tempo, vai ter tecnologia, isso deve ser muito bom. E aí vai um cidadão, não sabe se quem, e cria o tal do vírus para o computador. Aí você fala, e eu não entendo como alguém pode ter criado algo maravilhoso e vem alguém para estragar o que o outro criou. Entendeu? Mas por quê? Porque assim eu posso ganhar mais dinheiro. Assim agora eu posso vender um software contra vírus. Então eu lanço o vírus e falo, olha, tem uma vacina. Né? É quase pandemia, né? Eu já convido. É em outra plataforma, né? É em outra. Pois é, então você fala assim, você fala, não, mas não é possível que o ser humano chegou a esse ponto. Então, a partir deste modelo de quem tem dinheiro é uma pessoa podre de princípios, não tem escrúpulos. E aí você vai, infelizmente, para o ambiente político, aí você vê tanta corrupção, tanta roubalheira, tantas mazelas do mundo, as pessoas não têm coragem, diante da pandemia, determinados órgãos públicos espalhados aí pelo mundo, roubando dinheiro, se beneficiando por conta de superfaturar vacinas, ou seja lá o que for, respiradores. E você olha para isso e você fala assim, por que isso está acontecendo? Ah, porque tem dinheiro envolvido, então eu não quero ter dinheiro. Então, inconscientemente, as pessoas do bem, e grande parte da população, compra a ideia de que se eu tiver dinheiro, eu não quero ser que nem essas pessoas. E essas pessoas eram boas e elas se transformaram porque tiveram dinheiro. Na realidade, não é isso. Energeticamente, o dinheiro tem uma força, uma capacidade incrível. Eu não sei se você sabe. Mas, energeticamente, o dinheiro tem uma característica na vida do ser humano. E ele funciona mais ou menos assim. Ele é um potencializador daquilo que você tem mais forte dentro de você. E você só vai observar isso nas pessoas quando elas tiverem acesso a muito dinheiro. E o que acontece? Pessoas que, na sua natureza, na sua vida normal, são pessoas
avarentas, são pessoas que não contribuem, são pessoas que estão sempre buscando dar um tombo em alguém para levar vantagem, são pessoas que não são muito escrupulosas e por aí afora vai dentro dessa linha do pessoal do andar de baixo que a gente fala. Quando uma pessoa como essa tiver acesso a muito dinheiro, tudo isso que ela tem vai se evidenciar de uma maneira muito forte. Maior corrupção, maior avareza, menos contribuição social, mais o ego, personalidade cresce. Mais agora é o o meu poder de chegar em primeiro lugar, de comprar as empresas só para fechá-las e eu chegar em primeiro lugar. Então, isso sobe, o ego-vaidade sobe, potencializa. Então, o dinheiro evidencia aquilo que a pessoa é na sua natureza interior. Então, se ela está vivendo uma vida num baixo nível de consciência, tudo isso sobe à tona e ela perde o controle. Se torna uma pessoa ruim, ela ultrapassa os limites. Ela não importa-se mais com o sentimento das pessoas, o dano que ela vai causar. Ela simplesmente agora tem dinheiro. Eu conheço pessoas, Carmen, que são tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Não tem mais nada. Só tem dinheiro. Não tem amigos, não tem família, não tem estrutura, não tem saúde, só tem dinheiro. Dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, né? E isso é muito ruim. Por outro lado, na outra ponta, você tem aquelas pessoas que, quando não têm dinheiro, não tinham dinheiro, eram pessoas extremamente simples, mas muito amigas, caridosas, tiravam a própria roupa para doar para o próximo, estavam sempre trabalhando em projetos sociais. Você fala, poxa, como essa pessoa consegue se doar se ela quase não tem para si, mas ela está sempre com um sorriso estampado no rosto, vive numa casa simples, numa casa humilde, mas ela não tem uma ostentação interior, ela está sempre feliz, ela não se envergonha daquilo que tem ou daquilo que ela não tem. E se num dado momento, a partir do seu trabalho, esforço ou bênçãos do universo, ela consegue ascender a um nível maior de crescimento financeiro, né? E se torna bem-sucedida, vamos dizer assim, financeiramente, e todas essas características, elas se sobrepõem, elas sobressaem, ela se torna mais ajudadora, mais carinhosa, mais participativa, mais doadora, ela contribui mais com projetos sociais, e quanto mais dinheiro ela tem, ela mais se doa, ela mais faz pelo próximo. Por quê? Porque isso está na natureza dela, porque mesmo na pobreza financeira, ela vive em alto nível de consciência. O outro, em contrapartida, mesmo tendo muito dinheiro, ele continua vivendo um baixo nível de consciência. Então, o dinheiro ele tem essa capacidade energética, né? E dentro do trabalho que nós desenvolvemos, né, dentro dessa energia do dinheiro, nós começamos a mostrar para as pessoas a importância de, antes de ganhar dinheiro, definir quais são os meus objetivos. Né? O que nós chamamos dos nossos sonhos, né? Algumas pessoas falam, negócio de sonho, eu não tenho sonho, só vivo de pesadelo, só tem pesadelo, né? E depois que cresce, só tem pesadelo. E você vê que você deu uma aula para nós outro dia, e eu achei isso fantástico, porque eu, de alguma forma, prego isso há mais de 20 anos, nos meus treinamentos, quando eu falo de planejamento de vida, de planejamento financeiro, que é o que Saint-Germain fala de você fechar os olhos e projetar uma tela branca, né? E nessa tela branca, imaginariamente, você projetar as coisas que você deseja, né? Lógico, saúde, paz, harmonia, felicidade, união do universo, tal, isso é legal, muito bom. Agora, no plano físico, o que você quer? Carro, casa, dinheiro, viajar, moto, carro, bicicleta, patinete, copo de água azul, não importa, o que você quer, né? Então, projeta nessa tela. E nós fazemos uma dinâmica que é de construir esta tela fisicamente, a partir de uma atividade onde as pessoas vão começar a colocar nessa atividade quais são os objetivos que eu desejo para o meu planejamento de vida de curto, médio e longo prazo. Então, nós trabalhamos nos conceitos dos 3 potes de dinheiro, né? Então, eu sempre tenho aqui um potinho, né? Então, temos aqui os potinhos, né? E esse potinho tem dinheiro dentro. Não sei se dá para ver, mas tem dinheiro dentro. Dá um potinho do dinheiro. Então, nós trabalhamos os conceitos, né? Ensinamos as pessoas que elas têm que ter. Que seja imaginariamente falando, como se fosse aquela tela branca que Saint-Germain orienta, os potes de dinheiro. E nesses potes nós vamos trabalhar os objetivos ou sonhos de curto prazo,
de médio prazo, de longo prazo, e uma outra caixinha que é muito importante, que é a caixinha das proteções, porque nós vivemos aqui nesse nosso mundo terreno e nós temos que ter algumas proteções, né? Então, tipo, sei lá, eu compro um carro, é importante fazer o seguro do carro. Porque, de repente, pode bater, pode estragar, pode ser roubado, então tem que ter o seguro do carro. Se eu tenho família, etc e tal, é bom ter um plano de saúde, porque numa necessidade que eu não esteja muito alinhado com as questões da saúde, eu tenha uma condição de ter um tratamento. E assim sucessivamente. Que são potes de proteções. Então, que nem, eu vou viajar lá para os Estados Unidos, né? Tem que fazer o seguro viagem, né? Condição sine qua non, né? Eu vou viajar para fora, tem que fazer o seguro viagem, porque pode acontecer uma fatalidade. E cuidar da saúde nos Estados Unidos é muito caro para um brasileiro, se você tiver um problema lá. Então, você tem que ter um seguro bagagem, um seguro viagem, um seguro para, sei lá, cuidar dos dentes. Então, esse é o potinho que nós chamamos das proteções. Tudo que tem a ver com proteção, segurança, seguro e tal, vai nesse quarto potinho. E os três primeiros, né, são o pote de curto prazo, é o pote onde nós vamos guardar um dinheiro para as necessidades do dia a dia, né? Sonhos, objetivos que nós temos no nosso dia a dia, no máximo até um ano. Pequenos sonhos, sei lá, trocar um celular, comprar um vestuário novo, alguma coisa que dentro de um planejamento de um ano não requeira uma grande somatória de investimento. Não preciso guardar muito dinheiro, tá? Então, alguma coisa mais simples. A caixinha número 2, que é o do médio prazo, seria para algum tipo de objetivo, sonho ou desejo que demande um pouco mais de dinheiro e mais tempo. Então, de 2 a 5 anos. Sei lá, fazer um MBA, uma pós-graduação, um curso de especialização, planejar uma segunda viagem de lua de mel, fazer um cruzeiro pelo Brasil, ou uma viagem com você, sei lá, para Monsacha, ou então para a Índia, qualquer lugar, fora, lógico, nessa época de pandemia. Então, é um investimento um pouco maior. Programar isso dentro de um ano, às vezes, pode ser difícil pela necessidade do montante de guardar mensalmente. Então, eu vou espaçar um pouco mais de tempo. Então, se eu tenho uma viagem que eu queira fazer, ou um sonho, trocar de carro, que custe, sei lá, 20 mil reais. Então, eu vou projetar isso para 5 anos. Então, 5 anos são 60 meses. Eu pego 20 mil reais, divido por 60 e eu tenho mais ou menos uma média do quanto eu posso e devo guardar mensalmente em algum fundo, alguma aplicação. Aí nós entramos nas soluções bancárias ou de investimento, um CDB e por aí afora vai. E aí, mensalmente, eu ganho meu dinheiro e eu separo primeiro para os sonhos meus de curto prazo, as coisas que eu quero realizar esse ano. Sei lá, trocar de celular, eu preciso guardar 100 reais por mês. Fazer uma viagem mais estruturada, custa 20 mil reais para 5 anos, eu preciso guardar, sei lá, 300 reais por mês. E o meu terceiro pote, que é o sonho de longo prazo. Longo prazo nós consideramos acima de 10 anos. No Japão, curto prazo são 30 anos. Nossa. O oriental, quando pensa assim, vamos fazer um planejamento para algo de curto prazo? Vamos. Quanto? Bom, daqui 30 anos? Como assim 30 anos? Parece a vida já, né? No Brasil, curto prazo é agora no 7 de setembro, é antes da primavera. Longo prazo é Natal, entendeu? Longo prazo é Natal para o brasileiro. E aí você fala, quando você fala para o oriental um projeto de longo prazo, ele já está pensando no legado, nas próximas gerações. Para os netos, para os bisnetos dele. Então, olha só o conceito. Por isso que o brasileiro vive nessa ansiedade. Então, ele não tem planejamento de longo prazo. Mas por que o brasileiro não consegue fazer isso? Aí nós temos que entender a nossa cultura. A nossa cultura sempre foi do imediatismo. Nós vivíamos um tempo, você deve lembrar disso, em meados de 90, quando um governo confiscou todas as reservas financeiras que haviam nos bancos, né, e nas nossas contas correntes, isso em meados de 1990, 91. Eu lembro muito superficialmente, porque como eu nasci em 86, então fazia só
uns 4 anos, mas me contaram isso. E depois você teve um outro plano que nós chegamos a ter uma inflação de 87% ao mês. Você sabe o que é viver? Ninguém consegue entender como o brasileiro superou isso. 87% ao mês. Quer dizer, você tinha R$ 100 no dia 1º. No dia 30, você comprava apenas... Esses R$ 100 valiam 17. R$ 13. Quer dizer, as pessoas o que faziam? Assim que pegavam dinheiro, elas iam para a loja comprar. Comprar o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou comprar um 5º ventilador. Para quê? Por quê? Porque se eu não comprar no final do mês, eu não tenho dinheiro. O dinheiro vai sumindo. Todo dia ele perde o valor. Então, ou eu compro agora, ou eu simplesmente vou perder dinheiro. E entre perder o dinheiro, eu vou comprar um freezer. Aí o cara comprava um freezer. E agora o que você vai fazer? Agora eu vou encher ele de carne. Mas por quê? Porque vai perder o valor. E pelo menos o freezer com a carne está aí. A pessoa comprava. Foi a época que mais se venderam freezers. A época que mais se vendeu eletrodomésticos da linha branca, porque as pessoas compravam e guardavam. Por quê? Porque o dinheiro perdia o valor. Só que houve um momento em que o dinheiro parou com isso. E aí, em meados de 94, se não me engano, um outro governo estabilizou a moeda, né? E aí surgiu o real. E não havia mais essa necessidade, né? Não havia mais essa necessidade, porque não tinha mais inflação. Verdade. Porque o Brasil é assim, né? Eles conseguem mudar a chavinha, um dia tem inflação, no dia outro dia não tem mais nada. Não sei como, né? Mas as pessoas continuaram aceleradas nesse processo, continuaram comprando sem a necessidade, continuam comprando até hoje. Por quê? Porque aí as grandes mídias, as estratégias de marketing continuam trabalhando essa escassez na mente do ser humano. Ligue agora, compre já, você merece! Mesmo com o seu nome negativado, nós liberamos o seu crédito. Ligue agora e compre já. Use o seu crédito consignado, aposentado. Venha para cá. E não deixe, antes de chegar em casa, passe aqui na loja. Não deixe de comprar o último lançamento da 5ª bota que você já tem. Ela é igual, mas vale a pena você ter 5 do que 4. E assim, nós entramos nessa neura de que o dinheiro é ruim, as pessoas foram trabalhando nesse sentido. E aí, o que nós buscamos mostrar? Buscamos mostrar para as pessoas de um planejamento. Por que as pessoas compram aquilo que não precisam? Porque elas não sabem o que elas querem da vida. Sim. E isso faz toda a diferença. No momento em que você desenha o seu projeto de vida, no momento em que você define quais são suas prioridades, e que você sabe que daqui 3 meses, 6 meses, nesse ano, você quer realizar isso. Daqui 2 a 5 anos, você tem esse outro objetivo. Daqui 10 anos, acima de 10 anos, eu quero ter um projeto de aposentadoria, eu quero me sentir livre financeiramente. O que é conquistar a liberdade financeira? Conquistar a liberdade financeira nada mais é do que você, ao longo da sua vida de trabalho, criar o que nós chamamos de um colchão financeiro, uma reserva financeira, que pode ser a partir de investimentos, pode ser a partir de imóveis, pode ser a partir de reserva mesmo em espécie, onde a partir de uma determinada idade você fala, bom, a partir de hoje eu não necessito mais trabalhar para ganhar dinheiro para minha sobrevivência. Eu tenho o suficiente já guardado e a rentabilidade desse dinheiro eu consigo viver com a rentabilidade daquilo que eu poupei nos últimos 10, 15, 20, 30 ou 40 anos. Então, uma pessoa começou a poupar aos 20, quando chega aos 60, se ela realmente teve esse discernimento, essa claridade mental, ela chegará aos 60 com uma reserva financeira tão expressiva que ela vai poder viver até os 120 ou 180 anos de idade sem nunca mais precisar trabalhar na vida. Por quê? Porque só existem 2 formas de você ganhar dinheiro na vida. Ou você trabalha, ou tem o dinheiro trabalhando por você. E é isso que nós ensinamos na nossa vivência. E essa vivência, nós teremos um foco muito diferente, né? Porque o objetivo dela é focar no profissional terapeuta, né? Porque o profissional terapeuta, especificamente, ele ainda vive um drama maior
do que a grande massa da população, de que dinheiro é ruim, de que eu não posso cobrar, porque isso é um dom, e aí eu vou ser penalizado pelos mestres e tal. Cara, mas isso é uma profissão. Todos nós temos dons, todos nós. Ninguém veio para cá sem um dom de alma, sem uma missão, sem um propósito a ser cumprido. Aliás, é por isso que nós estamos aqui. Agora, um médico, por que um médico cobra? Ah, o médico cobra porque ele é médico, tá? E você é um terapeuta. Então, mas eu trabalho com energia, tá? E o médico trabalha com o quê? Com bisturi, só por isso. Então, não é bem assim. O médico não estudou? Estudou. E você não estudou? Eu também estudei, eu venho estudando, uma atualização constante, eu tenho viajado para fora, tenho passado conhecimento, feito retiros na Índia, eu tenho ido para os Estados Unidos, eu tenho ido para Monsanto, eu tenho buscado canalização, eu compro livros toda semana, eu me inscrevo em cursos pela internet, etc, etc e tal. E por que é errado você cobrar pelo trabalho de atendimento das pessoas? Então as pessoas trazem o que nós chamamos de engramas, né? Engramas são registros do nosso subconsciente que colocaram na nossa mente que você fazer isso não é correto. Então, nós vamos trabalhar, né, toda essa questão emocional, toda essa questão energética da minha relação de inimizade com o dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são terapeutas e ele, por profissão, é advogado. Mas ele exerce também a profissão de terapia alternativa em várias áreas, né? Radiestesista, oráculos e por aí afora, né? Barras de axis, etc. e tal. E isso é a paixão da vida dele. Ele se sente realizado quando ele trabalha com as questões das energias. Mas ele é advogado. Por quê? Porque advogado eu posso ganhar dinheiro. Tá, e trabalhando como terapeuta? Não, como terapeuta eu não cobro, né? Eu cobro só um... Mas você não precisa ter uma sala alugada, você não tem luz, você não tem funcionário, você não tem uma agenda, você não tem toda uma atividade? Tem. E você não pode cobrar por isso? Eu não me sinto confortável. Como é que eu vou cobrar um atendimento de alguém? Tá, e como é que você consegue cobrar uma consulta como advogado? Porque advogado é minha profissão. E terapeuta não é? Entende? Então há uma incoerência na mente das pessoas, em algum lugar lá dentro aqui, só que não é aqui, né? Nessa parte física, porque aqui é o corpo físico. Os problemas todos, os engramas, estão nos corpos sutis, né? No emocional, né? No mental. Então há um registro que alguém, de alguma forma, fez uma anotação no caderninho de capa preta dentro do registro mental que ele traz para o registro físico de que ele estaria agindo contra as leis do universo, cobrando por um trabalho que ele faz, ajudando as pessoas na sua jornada, nas suas dificuldades, com terapia, seja reiki, seja acupuntura, né? Eu tenho um grande amigo, irmão, que ele é um mestre, né, em massoterapia, acupuntura. Ele foi para a Índia, ele foi para a China, estudou durante anos, gastou uma fortuna. E aí ele veio para o Brasil e ele não conseguia cobrar. Ele passava mal em termos de saúde quando ele tentava cobrar de alguém. Viveu passando dificuldade, buscando alternativas profissionais para ganhar dinheiro, para sobreviver, para poder fazer o trabalho que ele encarava como uma missão de alma dele, ajudar as pessoas a partir do conhecimento que ele trouxe da China, da Índia, dos Estados Unidos, de todo um conhecimento de mais de 20 anos de pesquisas e estudos. Mas ele tinha uma trava interior tão grande que ele falava assim, eu não consigo cobrar. Mas por que você não consegue cobrar? É uma atividade. Então, nessa vivência, nós vamos falar muito sobre isso, né? Como destravar as pessoas, né? Principalmente terapeutas, profissionais liberais, em determinadas áreas, que têm essa dificuldade de saber se posicionar, de olhar para si e se dar o devido valor, se valorizar. Tem um pouco a ver com o que a Jéssica bateu papo essa semana com você, né? De que ela passou por todo o processo de ansiedade porque ela achava que, né, ela não era valorizada e tinha todos esses traumas, né? E ela foi, pouco a pouco, se descobrindo, né? Se descortinando a vida e olhando, poxa vida, mas não é bem assim. E, na realidade, tudo está na nossa mente, tudo está no nosso inconsciente, né? Então, tudo que nós reverberamos no plano físico aqui é apenas reflexo daquilo que, de alguma forma,
ou está registrado na nossa memória celular a partir das nossas outras encarnações que trazemos aqui, ou muitas vezes a partir daquilo que nos colocam em nossa mente, a partir desses programas extensos de televisão, sabe? De televisão, né? Uma vez, numa propaganda de marketing, eu fui fazer um curso e tinha um módulo lá de marketing e dizia assim, as grandes corporações aprenderam uma técnica com a General Motors nos Estados Unidos de criar no ser humano o que eles chamam de insatisfação positiva. Olha só, né? Insatisfação positiva. O que era uma insatisfação positiva? Então, eles lançavam um carro. A General Motors lançou um carro, tá? Cadillac, não sei o que, tal. Beleza, lançou lá o carro. Beleza. Agora, as pessoas vão lá e compraram aquele carro, porque aquele carro era o top, era tudo de bom. E agora eles precisavam vender mais carro, outros modelos, né? Incentivar o cara agora a trocar. Como é que eu incentivo alguém a trocar uma coisa que ele acabou de comprar? Eles lançavam, então, na sequência, o modelo Chevrolet Plus. Agora, este é o modelo Plus. Nossa, o que tem o modelo Plus? Cara, você que tem o Chevrolet, se você não tiver o Plus, você vai... Venha ver o que é o Plus. Aí você senta... Aí qual é o Plus? O Plus é que o botão que liga o rádio é agora do lado direito e não mais do lado esquerdo. Olha só, porque veja o conforto você dirigindo, olha o ângulo que você estende a mão e vem toda aquela estratégia de marketing. E ele sai de lá e olha para o carro dele, que não é Plus, com uma insatisfação enorme. Eu sou grato aos mestres da Saint-Germain, que tem algumas pessoas que andam aqui pela capital, e eles colocam um adesivo lá atrás do carro, escrito assim, Deus me deu. Né? Presente de Deus. Aí eu tinha um amigo, que ele passou assim na avenida, e tinha uma dessas pessoas, de uma determinada crença aí, religiosa, e estava escrito assim, bem grande, presente de Deus. E nas laterais do vidro tinha uma placa, vende-se. Ano tal, modelo tal, não sei o quê, preço especial, ligue e tal. Aí meu amigo, como é muito cara de pau, ele parou do lado, buzinou pro cara, falou, e aí, bonito carro, hein, tá vendendo? Tô vendendo. Me explica uma coisa, já que é presente de Deus, como é que você está vendendo um presente que você ganhou? Então, as pessoas trazem todo esse conceito de que dinheiro é algo ruim. Sim. E de alguma forma foi plantado, foi semeado na nossa mente que o dia que você tiver dinheiro, você vai mudar como pessoa. Então as pessoas fogem do dinheiro, não conseguem cobrar profissionalmente, não conseguem fazer um planejamento de vida e vão trabalhar com esse peso nos ombros, né? Então, olha só como isso pode ajudar, inclusive, algumas pessoas que estão nos assistindo hoje, independente de participarem da vivência ou não. Olha como nós tentamos trazer uma nova realidade. E muitos do que participam falam, nossa, Dimitri, eu nunca pensei por esse lado. Sabe que você tirou um peso do meu ombro? Então é assim, para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para realizar nossos sonhos, certo? Sim. Certo. Então tá bom. Então eu vou trabalhar. Então eu defino para este ano que eu quero fazer uma viagem. Uma segunda lua de mel, num cruzeiro pela costa do Brasil. E eu decido, fiz as minhas contas, que este cruzeiro custa, sei lá, R$2.000. E vou programar isso para os próximos 2 anos. Então, eu preciso guardar pelo menos R$100 todos os meses, que seja numa conta poupança, para realizar esse sonho. Faz sentido isso para você? Faz, claro. Faz, tá fácil. Então, agora eu saio para trabalhar. Mas eu saio para trabalhar para quê? Porque eu quero realizar meu objetivo. Eu tenho lá na minha tela mental branca, ou eu tenho lá no meu quadro, que a gente chama o quadro dos sonhos, vamos dizer assim, onde eu projetei, coloquei a imagem lá do cruzeiro, do navio, das coisas boas, e eu agora me visualizo, eu e minha esposa, minha companheira, vamos viajar com os filhos ou não e tal. A cada dia que eu desperto para um novo continuar, você concorda que eu estou um dia mais próximo de realizar este objetivo? Porque se eu coloquei uma data, então agora eu estou na contagem regressiva, porque a data está estática, parada, e eu estou caminhando nesta direção.
Então, a cada dia que eu vou trabalhar, olho para os meus objetivos e falo, uau, um dia mais perto e eu vou e trabalho. E aí eu guardo esse dinheiro, eu vejo minha conta financeira crescendo, e aí eu vou todos os dias entusiasmado, né? Que nem eu falei, o que é o entusiasmo? Né? Entusiasmo vem do grego, entheos, é uma palavra que a tradução dela quer dizer em Deus. Theos quer dizer Deus, em é dentro, então estar entusiasmado é estar preenchido desse espírito divino, dessa luz, da presença eu sou. E com esta alegria eu vou trabalhar. Eu não preciso trabalhar, eu vou trabalhar. É diferente. Por que eu vou trabalhar? Porque eu vou viajar, só faltam 11 meses, só faltam 10 meses e meio, e eu já tenho dinheiro. Aliás, eu já tenho dinheiro para viajar agora, porque eu já consegui até guardar uns dinheiro que não estava previsto, entrou uns extras aí e eu vou viajar. Então, a pessoa começa a ir trabalhar no seu dia a dia num nível de motivação, o que te motiva para a ação, né? Motivação é o motivo para a ação. Qual é o motivo? Viajar. Qual é a ação? Trabalhar. Viajar me dá prazer? Me dá. Trocar de carro? Sim. Fazer uma pós-graduação? Sim. Trocar de roupa? Sim. Pintar a casa? Sim. Tudo isso são coisas que eu desejo. Como é que eu vou conseguir realizar isso? A partir do trabalho que eu faço. Então, eu vou trocar o meu trabalho por uma porção de dinheiro. Pode ser meu salário, meu prolabore, participação nos lucros, se eu for empresário. Então, eu estou trabalhando com qual objetivo principal? Realizar meu objetivo de viagem, né? De conquistar aquilo que eu quero. É isso que dá sentido na minha vida, é isso que me realiza. Sentido na vida é quando eu sou o promotor da felicidade das pessoas que estão ao meu lado. Isso me traz sentido de vida. Realização é quando eu conquisto as coisas que eu desejo. Quero esse potinho, eu vou lá, me planejo, compro esse potinho, me sentir realizado. Às vezes as pessoas confundem realização com um propósito de vida. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Às vezes eu posso me sentir realizado profissionalmente, mas frustrado emocionalmente porque eu não vejo sentido na minha vida. Eu sou muito bom profissionalmente naquilo que faço com excelência, mas é só uma realização profissional. Isso não me dá sentido na vida. Se eu pudesse jogar tudo para o alto e mudar, eu mudaria. Muitas pessoas estão assim. Então, você precisa definir todos os seus projetos de vida, aquilo que te traz realização profissional, aquilo que te traz realização interior, que está alinhado com o seu propósito de alma, sua razão de existência, e aí você constrói o seu dia a dia. E se você é um profissional terapeuta e tem essa dificuldade em poder se posicionar em relação a dar valor financeiro ao trabalho que você exerce, que você agrega e traz excelência, crescimento e desenvolvimento na vida das pessoas, tem algo internamente no seu conjunto de emoções que pode ser medo, sensação de incompetência ou inadequação, você não se enxerga dentro daquilo que você faz, sensação de rejeição, às vezes uma rejeição ou falta de amor na unidade da família pode reverberar no ambiente profissional. Às vezes sentimentos de raiva, sentimentos de inveja, um conjunto de sentimentos que as pessoas carregam dentro de si, que reverberam muitas vezes na incapacidade que a pessoa tem de poder cobrar pelos seus serviços enquanto terapeuta ou um profissional liberal. Não tem nada a ver com os conceitos místicos da energia que eu vou ser penalizado pelos espíritos porque eu cobrei uma consulta. Não. Tem a ver com medo, tem a ver com rejeição, tem a ver com problema meu, com meu pai, com a minha mãe, com falta de perdão, em me sentir incompetente, não sentir que eu estou aqui para realizar isso. Então, há um determinado vazio interior que eu não consegui descobrir qual é, mas que me incapacita. Porém, eu preciso justificar isso para minha mente, porque senão fica assim, por que você não sabe? Eu não sei. E aí, como a pessoa não consegue acessar esse subconsciente para descobrir a real verdade sobre essa minha dificuldade em cobrar, então eu fica mais fácil, não, é porque, sabe, é um dom que eu tenho, eu não posso cobrar por isso, imagina, né, não posso. Mas por que não pode? Não sei, não é correto. Onde está escrito? Não, eu não li em lugar nenhum, mas eu sinto. Você sente, entende? Né? Da onde você traz esse sentimento? E aí a gente precisa navegar dentro desta mente, no corpo sutil, achar onde é que está esse registro, abrir essa gavetinha e jogar esse lixo fora.
jogar esse livro, porque isso não te pertence. Alguém colocou aí, sabe? Isso vai te trazer uma série de problemas. Então, é mais ou menos esse conceito. E aí você vê que as pessoas, quando colocam os seus sonhos, quando fazem esse planejamento, quando criam essa tela branca, inclusive como o mestre orienta, né? Projete nessa tela as coisas que você deseja. Poxa, eu desejo essas coisas. Como é que eu vou conseguir? Para conseguir essas coisas nesse plano material que nós vivemos, no mundo capitalista, eu preciso de dinheiro, certo? Se eu sou terapeuta, e essas são as minhas habilidades, os meus dons, através desse tipo de trabalho, beneficiar a vida das pessoas, como é que eu vou arrumar dinheiro para realizar aquilo que é o meu desejo, que os mestres falaram, olha, joga aí que você vai... Então, mas a minha atividade é a terapia. Não, então, mas terapia não. Então, você arruma outro trabalho, esquece de ajudar a pessoa e vai para o mercado tradicional, porque se você quer ganhar dinheiro. Ou então, vive na miséria, né? Porque você nunca vai realizar o sonho, vai ajudar as pessoas de graça e vai viver numa pobreza danada e o mestre ainda vai te bater na cabeça porque você não veio aqui para ser pobre. Você veio aqui para ser próspero, para ter as coisas, para ter as coisas que você, para ter as coisas que você deseja. E aí? Sabe, aí você conta, isso é um conflito, isso é o que nós chamamos de conflito. O que é o conflito? É a diferença entre esses dois polos, aonde eu desejo estar, que é o ideal, e aonde eu estou. A diferença entre esses dois pontos é o que a gente chama de conflito. Então, como eu administro esse conflito? Como eu trago luz? E é isso que nós queremos fazer, né, na nossa vivência aí para a próxima semana. O que você acha disso tudo? Eu adorei. Bom, a única coisa é que a gente não tem a data ainda. Provavelmente não é na próxima semana. A gente vai marcar e vamos divulgar, porque assim, de repente, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é bem isso. As pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro, tem essa coisa de culpa consciente e culpa subconsciente. E é muito importante falar, porque, na realidade, nós estamos num mundo tridimensional e quanto mais nós temos, mais nós podemos servir. A nossa família e os outros, se quiser. Mas, enfim, tem que estar bem, tem que ser uma pessoa autorrealizada, inclusive no plano da matéria. Porque a espiritualidade verdadeira tem a ver com a abundância, porque não adianta ser monge lá do outro lado do mundo. Aliás, tem um monte de monge lá no Oriente, justamente porque eles têm muitos filhos, as famílias têm muitos filhos, eles não gostam de fazer controle de natalidade, e depois não tem recurso financeiro para criar as crianças. Então, colocam nos monastérios desde cedo, para formarem monges. Então, não é por questão espiritual. Isso, a maior parte deles, infelizmente, nos últimos anos para cá. Então, na realidade, é para que eles tenham um abrigo bancado pelo governo, para que eles tenham comida, e eles têm que sair na rua pedindo comida desde cedo. Então, é uma energia, eu acredito que nós precisamos agora, nesse processo aí de pandemia, repensar, porque os monges de antigamente, de 50, 60, 80 anos atrás, eram pessoas que eram despertas e decidiram entrar para o monastério. De um tempo para cá, os pais simplesmente colocam lá para ser monge e para buscar a energia espiritual e ficam fora dessa irradiação e do contexto material. Para mim, como convivo com o Mestre Saint Germain, adoro, porque para ele assim, é tudo para todos, abundância para todos, espiritualidade para todos, discernimento para todos. Tem que ter o caminho do meio. E você não pode se esquivar de um mundo da matéria, porque vai ser monge, ainda mais nesse contexto, né? E os terapeutas têm realmente dificuldade de cobrar, muitas pessoas já têm dificuldade de cobrar pelo trabalho. Vai ser muito legal ter essa vivência de finanças para terapeutas. Adorei, porque você está focando nesse momento atual, porque hoje tem muita gente se transformando em terapeuta, né? Fazendo cursos especializados e tal, para ter uma outra profissão, para ter uma outra renda, o que faz sentido, porque a gente está num momento maluco, né? Então, é bem isso. Maravilha, perfeito. Eu acho isso muito positivo. E a ideia nossa é poder contribuir e olhar para o dinheiro como... tem um livro, né, de um grande amigo meu, Lair Ribeiro, que ele tem um livro que chama, né, Fazendo Amizade com o Dinheiro. Né? E traz bem esse contexto, né, de que você precisa ser amigo do dinheiro. O dinheiro não é sujo, ele não é do mal.
Sabe, eu já tive dinheiro na minha vida e eu já tive sem dinheiro. Tem algumas até igrejas que pregam que dinheiro é coisa do capeta, do demônio e não sei o que lá. E eu, às vezes, falo para as pessoas, olha, gente, eu já tive com dinheiro e eu já tive sem dinheiro. E você quer ver o capeta é ficar sem dinheiro no mundo capitalista. Porque realmente, para quem tem filhos, para quem quer oferecer um pouco de conforto para as pessoas, até para que você possa ajudar, não é verdade? Como é que você vai ajudar um projeto social? Quando existe um projeto social, as pessoas saem aí pedindo, vão pedir para quem? Ah, vão pedir para os empresários, vão pedir para quem é rotariano, vão pedir para quem é maçom, porque diz que os maçons têm muito dinheiro, vão pedir para não sei o quê. Então, para alguém doar ou vão pedir para a Fundação Bill e Melinda Gates, né, porque tem muito dinheiro. Então, mas eles têm dinheiro por quê? Porque eles são do mal. Eles são do mal, ganharam muito dinheiro, mas o dinheiro deles é bom para fazer o bem. Então vamos lavar esse dinheiro fazendo o bem. Sabe? As coisas que não é possível um negócio desse, né? Como um terapeuta, às vezes, pode pensar dessa forma, né? Porque, afinal, você está trabalhando com energia, você entende disso, né? Então, essa é a parte que a gente realmente está se estruturando para trazer todo esse conhecimento, trazer essa nova visão, né? Descortinar esse mundo financeiro, né? Entender como é que funciona o mundo dos investimentos, e entender como funciona investir em produtos internacionais, entender como funciona em fazer aplicações, o que é o mercado financeiro, o que são os bancos, principalmente, por exemplo, para quem está endividado, como sair das dívidas, né? Então, aqui para a gente ir fechando, que eu estou vendo que o tempo está estourando, mas é uma dica importante, né? Então, lembra que eu falei dos 3 potinhos do dinheiro, o de curto, médio e longo prazo? Às vezes as pessoas têm tanta dívida, que elas falam, bom, agora que eu voltei a trabalhar, agora que eu melhorei o emprego, eu vou trabalhar os próximos 2, 3 anos para pagar todas as minhas dívidas, aí depois eu vou pensar nos meus sonhos. Não faça isso. Um dos seus sonhos pode ser pagar as dívidas. Então, você vai ter um sonho de curto, médio e longo prazo. Um deles vai ser o de pagar a dívida. Você não pode deixar de realizar as coisas que te trazem alegria, satisfação, uma viagem, comer pizza, estar com amigos, viajar de moto. Por quê? Porque isso vai te trazer uma energia positiva, mais alegria, mais entusiasmo pela vida, satisfação. Porque senão, você vai trabalhar 3 anos para pagar a dívida, no segundo ano você ou está em depressão ou vai acabar morrendo infartado, porque a vida perdeu totalmente sentido. Eu não aguento mais trabalhar para pagar conta, para pagar conta, para pagar conta. Tá, mesmo que vai terminar daqui 2 anos, você não aguenta emocionalmente. Então, leve a coisa balanceada. Devo, não nego, pago sim, como e quando puder. Escalono isso, converso com as pessoas envolvidas e falo, olha, vou te pagar, mas dentro de uma escala assim, assim, assim. Porque você precisa continuar tendo vida. Então, olhar para esse endividamento e falar, eu não sabia, eu pus os pés pelas mãos, me perdoe, mas o Ho'oponopono ajuda, mas eu vou trabalhar, mas eu não vou deixar de descer para a praia no fim de semana para renovar minhas energias e trazer mais criatividade. E muitas vezes essa dívida que eu ia pagar em 4, 5 anos, eu pago em 2, do que pagar em 3 anos seguidos. E ainda intercalando com os meus sonhos. Então, essa é a parte grande e importante também que nós ensinamos, e que a vida, né? Você não pode trabalhar. Se você estiver endividado, tire da mente que você tem que primeiro pagar as contas para depois começar a realizar sonhos. Não. Precisa encontrar o balanço, como você diz, o caminho do meio. Eu vou pagar minhas contas sim, planejo, mas eu tenho que continuar tendo vida no meu dia a dia. Eu penso que assim é a melhor forma, né? Então, é assim que a gente ensina. Poupe para poder realizar. Com certeza. Tem 1 minuto e meio e vai fechar o Instagram. A tua mensagem final. A minha mensagem final é desejar que todos tenham um abençoado final de semana, maravilhoso, né? Que você planeje realmente, construa seu painel com seus objetivos, tire esse final de semana, sente com a família, recorte as coisas que você deseja e comece a se estruturar, faça um planejamento em cima disso. Porque a vida só faz sentido se você puder, no seu dia a dia, observar você e realizar aquilo que é importante para você, seus sonhos e seus objetivos. E naquilo que eu puder contribuir, conte conosco. Obrigada, Dmitry. Gratidão. Para a Tati. Família Pax, a gente volta na segunda-feira
com mais lives e mais energias do bem-amado Bess Saint Germain. Ótimo final de semana a todos. Gratidão. Namastê. Namastê.